Então, vamos relembrar aqui uma questão que a gente falou na aula passada e eu queria reforçar com vocês, que, assim, muito para além da sintaxe da linguagem Python, eu gostaria que vocês saíssem dessa disciplina sabendo conceitos de programação. Então, eu falei isso para vocês, olha, é importante saber, quando a gente tem um problema grande, a gente tem que decompor aquele problema em subproblemas, em problemas menores. Eu até dei um exemplo para vocês, assim, imagine que vocês acordam de manhã cedo e pensam, poxa, eu tenho que fazer aquela disciplina, tenho que ir no centro, tenho que ir no cartório, tenho que resolver aquele outro problema. A pessoa ficaria louca se ela tentasse tratar tudo ao mesmo tempo. Então, ela decompõe em subproblemas e resolve cada um separadamente. O sistema é a junção de tudo, né? Mas você resolve os problemas separadamente. Por trás desse conceito da gente ter um problema grande e decompor ele em problemas menores, por trás disso tem a história de vocês escreverem um código que seja modular. O que é um código modular? É escrito em módulos. Vocês pensam assim, olha, se a gente vai decompor o sistema grande em módulos, em pedaços menores, esses pedaços menores é a tal da programação modular. A gente escreveu o código em módulos. E assim, pessoal, quando a gente vai decompondo cada vez em módulos menores, a gente tem um módulo que é muito importante para a gente, que são as rotinas, né, as funções. Aquilo que em Python a gente escreve assim como def, né? Def, o nome de uma rotina. Em outras linguagens é outra sintaxe, né? Mas a ideia de rotinas, funções, elas existem em outras linguagens, né? Outro conceito muito importante é escrever um código legível, que seja legível para outras pessoas, por causa da questão de dar manutenção. Uma coisa que eu reforço muito para os estudantes é que quando eles dizem assim, acabei de fazer o programa, eles só estão começando, porque todo código precisa ter manutenção. Às vezes vocês desenvolvem o sistema e vão entregar para o teu cliente, muitas vezes o cliente é vocês próprios, né? Vocês desenvolvem o programa para vocês, mas às vezes não, às vezes tem uma pessoa que lhe encomendou, é o teu gerente, é o teu chefe, ou então vocês são autônomos, a pessoa te contratou, e aí vocês desenvolvem todo o sistema e falam assim, terminei, aí entrega para ele e fala, olha, você não entendeu direito o que eu queria, não era isso. Tem que mudar isso aqui, isso aqui. Então, quando vocês dizem assim, terminei, é que mal estão começando, tá? Quando não é um programa trivial, né? Quando não é um programa que nem a gente faz aqui, calcular fatorial, certo? Somar números e calcular média. Quando é um sistema grande, quando vocês dizem terminei, olha, mal estão começando. Por quê? Porque existe essa interface com o cliente, que às vezes a gente também chama de usuário, né? A interface com o usuário, que o usuário fala, olha, você não entendeu direito isso aqui, vou ter que mudar. Ou às vezes o usuário, o cliente, ele fala assim, olha, gostei tanto do que tu fez que eu queria uma coisa a mais, faz isso aqui a mais. E também tem os famosos bugs, né? Os erros, os problemas, que vocês conhecem a lei de Murphy? A lei de Murphy para o programador é bem legal. Qualquer dia eu recupero ali, tem um conjunto de leis de Murphy para o programador. Por exemplo, vou citar alguns que vieram agora à minha cabeça. Por exemplo, se vocês fazem um programa que para causar um erro precisa ter uma sequência de teclas, ou uma sequência de ações, o cara tem que teclar a letra E, apertar o Shift direito e, ao mesmo tempo, apertar o Ctrl e mexer com o mouse ao mesmo tempo. Se o cara fizer isso aí, dá um bug no teu programa, pá. Porque aí, quando vocês testam, poxa, dificilmente vocês fizeram essa condição, né? Aí a lei de Murphy para o programador se tem uma sequência de ações, de teclas, que pode dar um erro no teu programa, elas vão acontecer com o teu cliente. Não vai ser na hora que você estiver testando. Aí tem assim um adendo dessa lei. Vai acontecer com o teu cliente na hora que ele mais precisa do teu programa, na hora assim que ele vai perder dinheiro se o teu programa não rodar. E assim, vai ser num domingo, num feriado, ou nas tuas férias, quando tu estiver viajando, que o cara vai te telefonar. Então, a lei de Murphy, tem várias leis de Murphy para o programador que são bem interessantes. Tá? Por exemplo, se for dar um erro, vai acontecer na pior hora. Sabe aquela hora que você está num auditório, pensa assim num auditório cheio, 300 pessoas. Isso aconteceu com o Bill Gates, pensa assim, com o cara da Microsoft. Está lá com o auditório cheio, agora eu vou mostrar, deu tela azul, tá assim, mostrando assim, olha, pessoal, olha aqui meu sistema, e pum, dá o problema ali. É a lei de Murphy para o programador. Então, vocês precisam fazer código modular, legível, reaproveitável. O código reaproveitável tem a ver com legível também, porque se você não consegue entender, o que adianta também? O código modular, ele é interessante para você dividir em equipe também, sabe? Você faz essa parte, você faz outra, você faz outra. Mas se uma pessoa da equipe faz um código que não é legível, não adianta nada. Então, isso aqui tem a ver com isso aqui, ó, como desenvolver um sistema em equipe. Tá? Então, isso eu falei para vocês já na aula passada e eu estou reforçando aqui porque é muito importante